Gente, boa tarde. Então, nós vamos iniciarmos o nosso trabalho da tarde e vamos pedir ao Alexandre para ler a mensagem para nós do livro Seara dos Médiuns. Mediunidade e imperfeição. Repara quantas vezes necessitas de perdão e de auxílio. Erraste na oficina em que dignifica o próprio nome, mas não vacilas em pedir novas oportunidades de serviço e de confiança. Deves quantia importante e não podes pagar no momento certo. Contudo, não hesitas rogar o benefício da moratória. Sofres com as faltas do filho que a vida te confiou. No entanto, espera renegá-lo em novas experiências. Amas profundamente alguém que o vício ainda ensombra. Entretanto, não teme avalizar-se-lhe os compromissos de reajuste. Encontrarás, porém, aqueles que não sofreram bastante para escusar as deficiências alheias. Habitualmente, te empolerados nas altas janelas das torres de marfim, a que se acolhem para contar as feridas dos que passam na rua da provação. Exigem que os outros sejam modelos completos de heroísmo e grandeza moral, mas não se dispõem a minorizar-lhes o fardo de aflições que transportam. Acusam a terra como sendo um presídio de chagas, mas comem-lhe o pão, inicialmente elaborado no trato de lama que a enxada disciplinou. Julgam encontrar em cada irmão do caminho um criminoso potencial. Contudo, não examinam a si mesmo, a fim de ver até que ponto hão sido resistentes às tentações. Se tens a consciência desperta perante as necessidades da própria alma, entenderás facilmente que a mediunidade é recurso de trabalho como qualquer outro que se destine à edificação. Por enquanto, no mundo, não há médiuns perfeitos, como não existem criaturas humanas perfeitas. Cada instrumento medianímico, tanto quanto cada pessoa terrestre, carrega consigo determinadas provas e problemas determinados. A mediunidade é ensejo de serviço e aprimoramento, resgate e solução. Senhor Jesus, Deus nosso Pai de amor e de bondade, estamos aqui reunidos novamente em Seu nome para podermos estudar e trabalhar na doutrina para nossa melhora, para nossa transformação moral. Que esses amigos benfeitores estejam conosco na realização dessa reunião de hoje do COEM. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cairmos em tentação, livra-nos de todo mal, que assim seja. Hoje, a Marli preparou o estudo sobre a humildade. Ela, por motivo de saúde, não pôde vir. Então, eu vou tentar passar
o que ela preparou para a gente, ela foi preparado com muito carinho. A humildade é uma das maiores conquistas do espírito. A quem consegue conquistar essa virtude, aceita sem constrangimento a obrigação de trabalhar e servir em benefício de todos, sem alarme dos próprios recursos que possui. A humildade, longe de ser servidão, é antes de tudo independência, liberdade interior que nasce das profundezas do espírito. Então, a humildade ela é uma virtude que a gente vai conquistando no dia a dia, né? É nos convívio com as pessoas, é a nossa mudança íntima. E ser humilde não é aquela pessoa que aceita tudo, que abaixa a cabeça, que tudo está bom, né? Ser humilde, às vezes, é a gente colocar a nossa posição também. Então, quando praticamos a humildade? Quando obstendo-nos de fazer o mal ou vingar de alguém, procurando estender o bem, adotando a compreensão e o entendimento para com o próximo. Neste momento, percebemos que a humildade começou a acender a luz dentro da sua glória. Então, no momento que nós compreendemos aquela pessoa que está ao nosso lado, né? E eu lendo esse tema, eu lembrei de um amigo que semana passada falou, como que eu estou diferente? Eu tinha uma explosão no trânsito. Qualquer coisa que acontecia no trânsito, eu explodia e achava que eu tinha direito. E aconteceu uma situação com ele, e ele ficou surpreso de não ter reagido como ele fazia. Aí ele disse que parou, pensou, falou, nossa, como o estudo lá é importante, né? Então, assim tem que ser conosco. Aquilo que nós fazíamos há um tempo atrás, e hoje a gente não faz mais, é um benefício para nós mesmos, né? As pessoas podem ser humildes sem ser caridosas com o próximo? Não, pois a humildade iguala os homens. Mostra que somos irmãos, que devemos ajudar mutuamente, sem dizer que ela nos conduz ao bem. Quem foi o maior exemplo de humildade? Jesus Cristo, que veio ao mundo aceitando um berço, uma simples manjedoura, e o lar de um simples, humilde carpinteiro. Viveu entre os humildes, consolou os tristes e morreu entre os dois malfeitores. Não podemos falar de humildade sem falar do orgulho. O orgulho é o maior adversário da humildade. Ele é o maior atrave para o nosso progresso. Então, como que a gente pode querer ser humilde, sendo que o orgulho ainda fala mais alto dentro de nós, né? Então, nós temos que trabalhar o nosso orgulho. Que adianta o rico dar esmola para os pobres, se ele não é capaz de apertar fraternalmente a mão? Será que para Deus existe diferença de uma pessoa que veste com roupas luxuosas daqueles que veste trapos? Se tirar das vestes, haveria diferença para ele? Será que do outro lado da vida é a nossa roupa, a nossa veste, a nossa casa, né, que vai ser importante? Nós sabemos que não. No momento da morte, quando desposamos dos nossos bens materiais, somos diferentes daqueles que não possuem bens? Todos os espíritos possuem a mesma origem, e todos os corpos são moldados da mesma massa. Para onde vamos após o túmulo, a caridade e a humildade são títulos de nobreza. Levaremos para a vida espiritual as nossas virtudes, os nossos defeitos, isto é, a nossa educação moral. As pessoas humildes possuem outro tanto de virtude. O amor, o perdão, a resignação,
a solidariedade, a fraternidade e a bondade. Então, são virtudes difíceis de ser conquistada, né? O amor, o perdão, a resignação é com o tempo, é com o nosso trabalho, é convívio com as pessoas difíceis que nós vamos aprendendo, né? Às vezes aquela pessoa difícil que é colocada no nosso caminho, ela é colocada ali para que a gente melhore, para que a gente cresça, para que a gente saiba trabalhar aquele sentimento, né? Porque se Deus colocasse no nosso caminho só pessoas fáceis, eu acho que não teria mérito nenhum de crescimento para a gente. E nos grupos, como podemos praticar essa virtude? Aí, agora nós vamos falar do grupo mediúnico, da reunião aqui da casa. Praticando todos os dias. Muito antes de chegar aqui, os espíritos já estão nos observando e não podemos fingir aqui o que não somos, né? Muitas das vezes a gente chega aqui, a gente é tão bonzinho, né? A gente traz uma máscara, coloca e depois, né? Então, nós sabemos que a gente mesmo que engana a gente mesmo. Às vezes a gente em casa somos tão grosseiro, rude com os nossos companheiros e aqui a gente é bonzinho. Então, a gente tem que tomar cuidado. Não podemos que ele tem que amar, perdoar, ser humilde, caridosos, solidários, incentivá-lo a fazer o bem, sem nos praticar nenhuma dessas virtudes, e sem muito menos tentamos. Então, nós sabemos que são sentimentos muito difíceis da gente trabalhar, né? Mas a gente tem que, pelo menos, tentar. Às vezes a gente fala assim, eu tenho um karma, né? Deus colocou aquele karma no meu caminho. Mas o que eu faço para que isso melhore? Fico de braço cruzado, espero passar essa encarnação e depois, né? Então, a gente tem que lutar. Recebemos a todos que buscam esta casa com muito carinho e amor, de forma verdadeira, o mais possível, sincero, sem ostentação e com muito respeito. Tanto os médios quanto os doutrinadores. Então, todos que chegam aqui na casa, independente de ser médio ostensivo, doutrinadores, sustentadores, passista, né? As pessoas que cuidam da porta, as pessoas que cuidam da água, as pessoas que cuidam aqui do salão, né? Então, todas as pessoas são importantes aqui na casa. Não tem ninguém melhor do que ninguém. A faxineira que vem aqui limpar, né? Então, todas as pessoas, a pessoa que cuida dos livros, da biblioteca. Então, todas as pessoas que entram na casa são importantes para nós. Aceitando as orientações dos dirigentes do grupo e dos espíritos desencarnados que nos dão conselho. Entre os trabalhadores do grupo, também. Estamos todos na mesma condição como obreiro de Jesus. Para concluir, podemos dizer que... Então, ela fez um resuminho aqui de tudo, né? Eu vou ler, mas vai repetir alguma coisa. A humildade, que é a mais importante das virtudes, caracteriza as pessoas modestas, simples e amigas de todos. Jesus foi o maior exemplo de humildade ao aceitar a manjedoura como seu berço. É importante notar que ser humilde não é viver na miséria. O pobre que é humilde sabe aceitar a sua situação com resignação. E o rico que é humilde sabe aproveitar a sua riqueza em favor do próximo. Porque, acima de tudo, a humildade é riqueza espiritual. A própria natureza é um exemplo de humildade, demonstrado através do fruto que nos alimenta, dos animais que trabalham para o homem sem esperar recompensa, da água que nos auxilia na limpeza do nosso corpo e que é indispensável à nossa sobrevivência.
Então, o tema de hoje sobre humildade é um tema assim difícil, mas nós temos que tentar corrigir os nossos impulsos, corrigir hoje a nossa incompreensão, né, com o nosso companheiro de trabalho, com a nossa casa, com nossos familiares. Porque quando a gente entra aqui dentro do centro, tudo facilita, né? Aqui a gente ouve, não briga, não reclama, né? Às vezes não aceita assim as condições, assim as orientações, mas às vezes cala. Lá fora não, lá fora a gente retruca, briga, e muitas das vezes a gente não para pensar que a gente também erra, né? E às vezes aquelas dificuldades que nós enfrentamos lá fora é para o nosso próprio crescimento, é para a nossa própria evolução. E então, que cada um de nós procuramos estar sempre trabalhando com humildade, dentro do nosso lar, dentro do nosso convívio, nos trabalhos, na rua, né? E para que nós possamos atender, trabalhar, conviver com os nossos irmãos desencarnados, que nós nem conhecemos, nem sabemos quem ele é, com humildade, né? Então, quando nós, principalmente na doutrinação, quando nós agimos com amor, nós conseguimos tudo assim, direcionar aquele espírito que está sofrendo, né? E então era isso que estava proposto para essa tarde, né? Que cada um de nós procure realmente viver o que Jesus nos ensina, tá?